Boa noite, pessoal. Pessoal chegando aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade, que é o tal do Pink Money. Já tinha ouvido falar do Black Money, do Green Money, mas o Pink Money nunca tinha ouvido falar. Vamos ver como é que funciona. Temos dois convidados hoje aqui. A Nath já pediu para participar. Vamos lá, vamos receber a nossa primeira convidada. Falta o Brian também nos chamar. Vamos ver. Estamos aguardando a Nath. Oi, Nath, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, e contigo? Vamos aguardar Tudo jóia. um pouquinho aqui. Ah, chamou, eu acho. O Brian tá aqui. O Brian vai entrar também. Só deixa eu desligar o som aqui, senão eu vou acabar me atrapalhando. Oh, meu Deus. Opa, apareceu o homem. Vamos lá. Pareci. Tudo bom com vocês dois? Tudo ótimo. Ai, tudo bem, Nervosos. tudo ótimo. Bem nervosos, né? Nervoso. Convite maravilhoso. Primeira vez, primeira vez. Peraí, que não dei alguma falha aqui, tá dando duplicidade, deu aqui. Pronto. Só para eu explicar para vocês como eu costumo fazer, já que vocês são novos aqui no pedaço. Também preciso ajustar uma coisinha aqui que me atrapalhou. Melhorou um pouquinho. Vocês não se preocupem que eu vou estar aqui com outras telas, e uma dessas telas é o Instagram, para que eu possa ver as perguntas, para eu não ficar, né, ficando velho, a letra vai ficando pequenininha e eu não enxergo as perguntas aqui direito. E às vezes vão entrando muitas pessoas e, consequentemente, fica mais difícil eu acompanhar. E aqui na minha tela lateral eu consigo acompanhar, então vocês também não precisam se preocupar com as perguntas que forem feitas, que eu acompanho aqui e vou filtrando para vocês. Bom, bem-vindos. A gente está com o nosso roteirinho aqui. Pessoal que está entrando, aperta no aviãozinho para chamar mais gente. Vão convidando quantas pessoas vocês quiserem, pessoas que vocês acreditam que vão se interessar pelo assunto, que é diferente, né? É um tema relativamente novo e que é muito bacana. Numa conversa com o Brian sobre essas questões de publicidade, e sobre as lives que eu fazia, ele falou: já pensou em falar sobre Pink Money? E eu, o quê? Moeda cor-de-rosa? O que é isso? É, mais ou menos isso. Aí ele me lembrou do Black Money, do Green Money, e eu falei: olha, parece bem interessante. Vamos encaixar. E chegou a Luciane Mortari, nossa eterna presidente da OAB. Lu, o tema hoje é bem bacana. Rodrigo chegou, o nosso vereador aí também. O tema é bem bacana. Chamem seus colegas que vocês querem que participem. Apertem nos aviãozinhos, mandem para eles aí, que hoje vai ser diferente. Bom, vamos começar. Eu já falei para o pessoal que está chegando que a gente vai falar sobre Pink Money. A gente vai falar sobre o mercado, esse mercado de nicho, né? Não sei se dá para a gente chamar assim, essa segmentação para alguns públicos. Mas antes da gente falar disso, para quem está vindo aqui a primeira vez, as lives de terça normalmente trazem convidados que vão falar de um assunto que dominam, envolvendo normalmente tecnologia de alguma forma. Eu trabalho muito com direito digital e aí a gente vai desenvolvendo o assunto de acordo com o tema de cada um. Não é filha do Joey Júnior? É, Nath? Pois é a filha do Joey Júnior. Sério? Você acredita que eu fiz um convite pro teu pai hoje? Eu não sabia. Mesmo? Uhum. Beijo, pai. Cobra dele lá. Chique. Quem perguntou foi a Lu Mortari. Não, eu fiz um convite sobre outra coisa para ele. Não estou falando aqui da live, não. Veja que coincidência. Depois fala para ele dar uma olhadinha no convite que eu mandei para ele lá. Veja só, não sabia. Viu? Não sabia. A Lu Mortari que comentou aqui. Então vocês se conhecem. Mas vamos lá. Eu quero que a filha do Joey e o filho, não sei de quem, eu não sei qual é o nome dos teus pais, Brian,
que eu quero que vocês se apresentem. Sérgio e Vânia. Tá? Sérgio e Vânia. O Sérgio da Vânia. Meus amores. Beleza. Nath, comece, por favor, se apresente e depois o Brian, por favor. Então vamos lá, eu sou a Natane, tenho 26 anos, trabalho com comunicação, sou formada em marketing, o Brian é minha dupla de trabalho. Sou uma mulher lésbica, que eu acho que é importante eu dizer, considerando todo esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Em paralelo, estou entrando aí na onda de podcaster e a gente veio hoje representar o Arquivo. E agora eu dou a deixa aí para o Brian se apresentar e contar um pouquinho dele. Conta, Brian. Eu sou o Brian Schwartz, eu sou redator publicitário, faço coordenação de conteúdo, sou uma drag queen também nas horas vagas, bem vagas, quando não tem pandemia eu faço drag também. E sou podcaster do Arquivo, né? Junto com a Nath, com a Larissa, que é a nossa amiga historiadora, que hoje está lá representando a classe de educadores na sala de aula e não está presente aqui com a gente hoje, está lá educando nossas crianças do ensino médio. E é isso, esse sou eu, né? E estamos aí. Sou gay, né, gente? Mas acho que isso está evidente. Vocês conseguiram um fã. Depois vocês passem direitinho o nome do podcast para que eu possa publicar aqui. O podcast fala do quê? A gente aborda temas voltados à comunidade, mas a gente também tem recortes trazendo um pouquinho da história da comunidade LGBT. O que a gente tenta fazer no Arquivo é cruzar o que está acontecendo na nossa realidade atual com a história da comunidade LGBT em si, porque muitas pessoas não conhecem, mas é uma história muito vasta e cheia de pormenores, de coisas interessantíssimas. Então, é essa busca que o Arquivo tenta fazer, né? Juntar o que é a nossa história como comunidade, também o que está acontecendo hoje em dia, e fazer essa junção, porque nada mais o presente nada mais como é que a Larissa disse? O presente nada mais é que a história do futuro, isso. Então, a gente sempre tenta fazer essa cruzação aí. Meu, que bacana, gostei dessa definição. O presente nada mais é do que a história do futuro. Bem, bem bacana. Como é o nome do podcast mesmo? Arquivo. Pô, mas tinha um nome mais difícil, cara. Arquivo. Arquivo queer, né? Arquivo. Ah, tá bom. Onde que o pessoal pode ouvir o podcast? A gente está em todas as plataformas, a gente tem o Instagram também, vocês podem dar uma checadinha nas nossas redes sociais, a gente direciona sempre para o Arquivo, tem bastante conteúdo nosso lá, admitindo que o Arquivo ele é uma iniciativa, né, de que a gente lança podcast quando a gente consegue, porque a gente não quer ficar produzindo só aquela coisa assim, tem que produzir e entregar um conteúdo que não contribua, né? A gente produz podcasts quando a gente sente que é um tema muito importante para a gente falar, para a gente abordar, e quando a gente tem um assunto que engaje mesmo. Nós não somos podcasters profissionais que toda semana vocês vão ter conteúdo, mas quando tem, eu garanto para vocês que vai ser um debate bem legal e vai acrescentar bastante. Que show, que bacana. Vou tentar acompanhar lá com vocês. Bom, como eu tinha conversado com vocês outro dia para a gente falar sobre o roteiro de hoje, eu sou do tempo que a gente dizia da comunidade, nem usava o termo comunidade, né? Mas a gente utilizava o termo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Então, experiente. De lá para cá, muita coisa mudou, né? O GLS virou quase um alfabeto. E eu botei lá na chamada dessa live de hoje, da postagem, eu vou ler aqui para não errar, embora eu já tenha decorado. LGBTQIA+. O que significa? O que significam todas essas letras? Então, antes de mais nada, eu queria fazer um adendo de explicar primeiro por que o GLS deixou de existir, né?
Certo, é bem. É um termo bem antigo. Eu lembro que quando eu era criança eu ainda escutava ainda esse termo, mas ele deixou de existir porque o que que acontece, né? Como a comunidade LGBT ela é muito maior do que gays e lésbicas, nós temos as pessoas, as outras pessoas da sigla que eu já chego lá. E aí os simpatizantes quem eram? Era quem era simpático, quem simpatizava, quem não tinha nenhum tipo de problema com as pessoas gays e lésbicas, né, dentro desse contexto. Mas, em dado momento, a comunidade começou a se questionar por que que a gente está contemplando uma pessoa dentro da nossa sigla, né, dentro da nossa comunidade, inserindo ela na nossa nomenclatura, sendo que vamos e convenhamos, ser simpático com a gente, respeitar nós como quem nós somos e pela nossa orientação sexual é uma obrigação. Qualquer pessoa tem a obrigação de ser simpático com a outra pessoa, independente da situação. Se ela não te fez nenhum mal pessoal, você tem a obrigação de ser simpático com ela. Eu tenho esse pensamento, eu acredito que seja de todos. Então, a partir do momento que a gente entendeu que não, beleza, você pode concordar e você pode apoiar a nossa causa, mas a gente não vai te inserir dentro da nossa nomenclatura. E aí foram nascendo, foi aí que nasceu os outros termos, né? As novas siglas, que é no caso LGBT primeiro, e aí depois ela cresceu um pouquinho, e agora é LGBTQIA+. Sobre cada letrinha, eu vou ser bem breve, tá? Porque se eu for explicar cada letra em seu promenor, a gente vai se estender muito, mas LGBT, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, que são as pessoas que sentem atração por ambos os sexos, transexuais, que são as pessoas que não se identificam com o gênero com o qual elas nasceram, né? Elas não se identificam. Ela nasceu homem e não se identifica como homem, se identifica como mulher, uma pessoa trans. Ou nasceu como um homem, não se identifica como nasceu como uma mulher e não se identifica como uma mulher e na verdade ela é um homem. Então, essas são as pessoas trans, as pessoas do que são os queer, que são pessoas que elas não se identificam nem com um nem com o outro, elas não se sentem nem homem e nem mulher. Algumas sentem que um dia elas são homem, outro dia elas sentem que são mulheres e por aí vai. O I são as pessoas intersexuais, que são as pessoas que fisiologicamente têm a presença dos dois sexos, né? Que antigamente se usava um termo bem horrível, que hoje em dia é mal educado, que não se usa mais, que que seriam os hermafroditas, hoje eles são os intersexuais, não chamem de hermafroditas, chamem de intersexuais, e o A, que são de pessoas assexuadas, que não sentem atração sexual por ninguém e conseguem conviver o seu dia a dia sem praticar sexo, porque não sentem a necessidade de ter o prazer sexual das coisas e não se sentem nem atraídas romanticamente, muitas vezes, por outras pessoas. E o mais são as outras inúmeras questões de gênero e de sexualidade que vem nascendo dia a dia mais. Então, foi colocado mais ali porque é muito vasto. A comunidade LGBT ela tende a não querer se resumir a algo que seja binário ou que seja voltado a ser gay ou lésbica ou trans. Não, a gente quer um mundo onde você possa ser o que você quiser e o mais está ali para as pessoas que já se desprenderam disso e que, ai, dane-se, não quero me preocupar com isso, eu vou viver, vou amar ou não vou amar e vou viver a minha vida dessa forma. Acho que até a gente consegue simplificar um pouquinho mais isso, que é fazendo essa divisão, entendendo que L, G e B se trata de orientação sexual e as demais letras da identificação de gênero, né? Exato. Perfeito. Bacana, bacana. Entendi. Inclusive, essa última colocação foi bem interessante. Também não tinha parado para pensar sobre isso. Eu gosto muito de ouvir podcasts também, né? E um que eu ouço, na realidade, é um programa que ele transforma a entrevista em podcast depois. É muito mais fácil nessa vida corrida, né, com pouco tempo para ver televisão, ouvir os podcasts. Então, muitos programas de entrevistas, quando passaram para esse formato, eu fiquei bem contente. Um deles é um Provocações do Marcelo Tassi, que virou o Provocast, né? Também tem em todas as plataformas.
E um dia desses ele entrevistou, numa das entrevistas, o entrevistado foi o artista Silvério Pereira, que ficou famoso, talvez, nacionalmente, quando fez o motorista numa novela que foi repetida agora, que eu não vou lembrar o nome. O patrão dele era bem machão e ele era, não sei se é drag queen, não sei se tu lembra da novela, se vocês lembram. Ele de dia ele era homem ali como motorista e à noite ele fazia espetáculos vestido de mulher. Não sei se isso é drag queen ou não, Sim, né? podemos dizer que é drag queen, sim. E cantava e tudo mais. E ele, de fato, tem, pessoalmente, eu não sei exatamente em qual das siglas ele se encaixa, em qual das letras ele se encaixa, mas ele está aí dentro. E ele falou para o Marcelo Taz que ele fez uma pergunta meio parecida com essa que eu fiz para vocês agora sobre essas letras todas. E ele disse que, eu estou lendo aqui, que enquanto não houver respeito e entendimento às minorias, é necessário que essas letras continuem entrando na sigla para que as pessoas conheçam, né? Porque muito do preconceito, não todo, mas muito do preconceito que as pessoas carregam é por simples falta de conhecimento, por simples falta de entender, de compreensão. E eu achei o raciocínio dele bastante válido e bastante lógico. Quando a gente conhece, a gente tende a respeitar mais. Não sei se é o entendimento de vocês. Não sei se vocês concordam que cabe mais letras. A Luciana escreveu ali que somos infinitos e de fato somos. Daqui a pouco não tem muita coisa que ainda vai surgir que a gente não tem ideia hoje, né? Até por conta da tecnologia, coisas diferentes vão aparecer, pessoas diferentes vão aparecer. Daqui a pouco, não duvido, daqui a pouco, não amanhã, que as pessoas se relacionem com robôs. Na realidade, já fazem isso, né? No Japão e na Coreia, muitas pessoas namoram com hologramas. E isso é muito bizarro, mas acontece. Então, de toda maneira, eu não sei se vocês concordam com o Silvério Pereira a respeito dessa necessidade de continuar categorizando com o objetivo de trazer o conhecimento às pessoas. Eu penso que a gente olhar para isso que a gente estava falando agora mesmo, essa transformação da identificação da sigla GLS para LGBTQIA+, hoje já é um exemplo disso. A sigla começou como GLS há 27 anos atrás, lá em 1994, e a gente vive numa sociedade, num mundo volátil, onde as coisas estão mudando e se transformando, e cada vez mais a gente vai descobrindo mais mudanças e novas formas de ser, de existir, né? Então eu acho, não que a gente deva limitar isso, o respeito, né? Ou, não sei nem como explicar isso direito, um pouquinho nervosa. Mas eu acho que a gente tem que entender e acompanhar essa volatilidade e a nossa sociedade em constante transformação, sabe? Então, eu entendo que só essa transformação na sigla já é um exemplo na prática de como as coisas se mudam, se transformam e se ampliam, né? Hoje, esse é o conhecimento que a gente tem. Hoje, a gente tem essa sigla que engloba muito mais minorias, além de gays, lésbicas e bissexuais. Mas eu entendo que isso é uma mudança que é constante e a gente, enquanto ser humano, está nessa busca de conhecimento e de entendimento realmente, sabe? Tem uma menina aqui, Gabriela Maia Lopes, que colocou: o filme Hair conta uma história não real sobre isso. O homem que se relaciona com o sistema operacional do seu telefone. Muito bom o filme. Eu vi também. E o filme traz justamente isso que eu falei antes, né? As pessoas se relacionando com, nesse caso, não com um robô físico, mas com um robô programa de computador, que conversava com ele e ele se apaixonou. E não é o único, o Ex Machina, se eu não me engano, se alguém quiser procurar e colocar aqui, é a história de um cara que também se apaixona por um robô, só que ela é uma robô. Se a Arisa, melhor do que nós, eu acho, é um seriado russo, também tem essa vertente romantizada dos robôs. No livro Eu, Robô, que inspirou o filme Eu, Robô, as crianças são apaixonadas, não sexualmente, mas como irmãos, como alguém que cuida delas, pelos robôs que cuidam delas, né? Então, tudo isso vai evoluir em algum momento.
Eu acho que a gente vai precisar de uma live só para falar sobre isso, sobre amor e robôs, né? Eu vou ver se Tem vou bastante convidar, coisa para discorrer aí. trazer um especialista em inteligência artificial aí, uma alternativa. Gabriela, se achar o nome do filme lá, por favor, manda para a gente aí. Mas vamos ao nosso papo principal, ao nosso tema principal de hoje. Eu vou começar com a pergunta que tem que ser feita primeiro, para a gente entender tudo que vem depois. O que é consumo ideológico? Certo. Eu acho que quando a gente fala de consumo ideológico, é basicamente a gente seguir o caminho inverso que o consumo, que o sistema comercial propõe para a gente. Hoje a gente é meio que direcionado a comprar, a consumir coisas que estão em evidência, coisas que estão dentro da grande mídia. E nem sempre, antes desse consumo, a gente para entender o quão alinhado isso está com os nossos valores, com os nossos conceitos e questões pessoais, eu acho, né? Acho que é a nossa identificação e relação com o consumo e o quão próximo isso está das coisas que a gente acredita e se identifica. Esse é o meu entendimento de consumo biológico, né? O consumo ideológico não pode estigmatizar, criar guetos, criar nichos, deixar, em vez de contribuir, afastar? Ou essa visão está muito deturpada? Então, quer responder, Nath? Pode ficar à vontade. Posso? Tem bastante tempo. Então, o que acontece é que eu acho que esse movimento do mercado, ele é muito benéfico para o mercado em si e também para nós como consumidores, né? A partir do momento que o mercado, que as empresas e que as marcas, elas percebem que elas têm que, muito mais do que entregar para a gente um produto que vai salientar e que vai saciar uma vontade fisiológica, uma vontade prática ou mecânica do nosso dia a dia, eles precisam também entregar para a gente um ideal e algo que se encaixe no nosso dia a dia, isso é um caminho para um mundo melhor, né? Porque você mencionou sobre Green Money lá no início, sobre Black Money também, e isso é bem interessante, porque a partir do momento que existem pessoas que, como eu, por exemplo, e a Nath, e inúmeras que buscam empresas que estão preocupadas com o meio ambiente e com as nossas causas como LGBTs também, a gente cobra que essas empresas elas participem do processo de melhoria de toda de uma sociedade. Então, a partir do momento que existe um consumo ideológico, então existe uma cobrança das grandes marcas para que elas nos entreguem um produto que é muito maior do que elas estão acostumadas e muitas delas estão acostumadas a entregar para a gente, que é aquele, vamos usar um exemplo básico, né? A indústria da estética, da maquiagem, por exemplo, que faz testes em animais. Não, eu não quero uma maquiagem que só cubra minhas imperfeições. Eu quero uma maquiagem que cubra minhas imperfeições, não faça mal para minha saúde e que também não envolva nenhum tipo de crueldade animal no processo. Eu não quero uma maquiagem que faça tudo isso e que trate mal as pessoas LGBTs que trabalham lá. Eu não quero uma marca que não contrata pessoas LGBTs ou que não contrata pessoas pretas. Eu quero uma marca que, em sua totalidade, contribua para que o mundo seja melhor, porque só assim ela tem o direito de ganhar o meu dinheiro, que eu trabalhei com o meu duro suor, para pagar aquele produto. Então, eu acho que é um movimento muito importante para o mercado e também para o planeta e para nós como sociedade, sabe? Entendo e concordo. Pessoal que quiser fazer pergunta, repito, fiquem à vontade. Se quiserem convidar os amigos de vocês, apertem nos aviãozinhos para trazer mais pessoas para a nossa discussão aqui. A gente falou antes, e vamos contextualizar para quem não está habituado com essas expressões, com esses termos, em Black Money e Green Money. Black Money, e me corrijam vocês dois se eu falar alguma besteira aqui agora, o Black Money é voltado, é um incentivo que se dá para empresas, ideias praticadas, iniciadas, desenvolvidas por pessoas. Hoje em dia eu tenho até preocupação de como falar, para ver como a gente está, né? Eu não sei se o correto é falar pessoas negras ou pessoas pretas. A gente cresceu com um estereótipo que chamar de preto era mais grave do que negro, mas eu tenho visto muitos
os pretos falando que são pretos e que preto é melhor do que negro. Então, eu acabo, às vezes, pisando em ovos quando vou falar. Vou utilizar a expressão preto e preta porque me parece que ultimamente é o que está sendo defendido, né? E aqui o meu comentário é sem nenhum preconceito mesmo. Então, Black Money se refere aos incentivos que se dá aos negócios criados ou geridos por pessoas pretas. E o Green Money são os negócios com empresas que têm preocupações ecológicas, né? Empresas que, assim como você deu o exemplo ali dos cosméticos, que não utilizam animais, por exemplo, ou que economizam de alguma forma no carbono ou economizam no gasto de água. Então, empresas que têm alguma preocupação ecológica. A gente tem, por outro lado, empresas que a gente chama de greenwashing, né, de lavação verde, que fazem de conta que tem uma preocupação ecológica e, na realidade, só põe o selinho verde para atrair o consumidor, porque o consumidor está preocupado, em regra, por questões ecológicas. Então, até na utilização do que é bom, existe picaretagem, né? E como é que entra, nesse caso, o Pink Money? O Pink Money, nesse contexto, se refere exatamente ao quê? E como isso surgiu? Então, o início do Pink Money aconteceu com o grande boom digital lá em 2013. Eu estava quase entrando na faculdade ali, e conforme as pessoas tiveram mais acesso aos debates, às coisas e a outras vivências, outras pessoas, conheceram pessoas de outros lugares que tinham a mesma vivência que elas começaram a ver e se foram criando essa comunidade e esses debates mais bem construídos. E aí a comunidade LGBT começou a ficar mais engajada, e aí os discursos de militância e os movimentos estudantis das grandes universidades também tiveram participação nisso, de reivindicação e de levar esses debates de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero para outras instâncias. E aí se criou essa onda de que o mercado abraçou de inserir as pessoas LGBT e ver essas pessoas LGBT como um público, e um público a ser explorado, e um público que possa contribuir e que tem dinheiro para gastar, e que é um público que ele precisa de certos estímulos mais específicos para ser cativado quando você busca cativar ele por ser LGBT, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou LGBT, eu sou homem, eu tenho necessidades como homem, eu sou várias coisas de uma só, mas como uma marca me busca como consumidor como LGBT, ela tem um caminho muito certo que ela precisa seguir. E foi aí que nasceu esse conceito de Pink Money, que são as marcas que começam a flertar com essa comunidade, com a nossa comunidade, nos apresentando, nos colocando ali nos representar nos seus comerciais, nos representar na sua comunicação, fazer ações em prol da nossa comunidade, mas ações que vão de contra tudo que a gente já tinha visto antes para a gente, né? Porque eu, como homem gay, eu cresci com dois totens de representatividade LGBT na televisão de homens gays, que eram o David Brasil e o Clodovil. E, gente, nada contra, né? Tipo, mas assim, eu não me identifico com eles, eu não olhava para eles e me sentia representado, sabe? Porque as pessoas caçoavam do David Brasil, as pessoas achavam que o Clodovil era um barraqueiro, e eu não queria ser visto assim. Na minha cabeça, todo gay ou era motivo de chacota, ou era motivo de... ou era barraqueiro, e eu não queria ser nenhuma dessas coisas. E essas marcas e esses novos debates, algumas séries começaram a nascer, e aí a gente foi representado de uma forma que ali eu olho e digo, uma pessoa LGBT se dando bem na vida, é isso que eu quero, é assim que eu quero me ver. E aí que o movimento Pink Money foi isso, aí que o movimento Pink Money, né, começou a se consolidar. Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, gente. Eu acho que quando a gente fala do consumo ideológico, é muito importante a gente levar essas questões em consideração,
entendendo que a gente vem de uma construção social, de uma sociedade inteira que é construída dentro da heteronormatividade. Então, o comércio é voltado para isso, toda essa estruturação, ela já é naturalmente direcionada dessa forma. Então, a gente vem tentando tirar a comunidade LGBTQIA+, como estávamos falando, desse processo de invisibilidade. Mas eu acho que é muito, muito mais importante ainda a gente também entender o quão tênue é essa linha, né? De em que ponto eu estou dando meu dinheiro ou dando evidência para pessoas que simpatizam com quem eu tô, com estão alinhadas com os meus, onde eu tô simplesmente sendo só um cliquezinho ali para que essas grandes marcas tenham evidência só por tentarem fazer uma pequena coisa que na verdade não é grande, é de tirar proveito, como você disse, sabe? Então, eu acho que é uma linha bem tênue e bem sutil da gente diferenciar, sabe? Uhum. É, é complicado. Eu ia perguntar se existe empresas que tentam se aproveitar. Desculpem, é que tocou o telefone aqui. De empresas que tentam se aproveitar desse caminho, né? Dessa possibilidade, dessa experiência que em outros casos deu certo e que estão querendo levar algum tipo de vantagem. Acontece? Vocês percebem? Vocês que são da comunidade? Acontece. Acho que acontece bastante até, né? Né? Sim. Bom, não vamos citar empresas aqui do ponto de vista negativo para não nos complicarmos os três, né? Embora se é verdade, mas vamos deixar isso para um outro papo. Vocês me deram aqui, e eu achei muito interessante, me fizeram algumas indicações de portais que tem esse viés do Pink Money, né? Eu achei bacana o Lacrei, embora não goste muito dessa palavra, mas o portal Lacrei liga a comunidade LGBTQIA+, a profissionais de diversas áreas. Me chamou a atenção que escritórios de advocacia, inclusive, estão ali. Eu acho que ainda não tem o cadastro, mas eles estão fazendo os cadastros de escritórios que não têm problemas ou que atendem especificamente essa comunidade. E também empresas que oferecem oportunidades para pessoas dessa comunidade. E o Go Friendly, que conecta bares, restaurantes e cafés a esse público, né? Que apresentam empresas dessa natureza que recebem bem a comunidade LGBTQI+. Existe uma possibilidade de eu falar alguma coisa mais reduzida, assim, que eu não seja mal interpretado? Pode falar LGBT, pode Então tá falar bom, obrigado. LGBT. A gente Tá vai a ganhar minha tempo bênção aqui, porque se eu aqui. falar todo o alfabeto toda vez, vai encolher nosso tempo. E que eu achei interessante no portal do Go Friendly é que eles dizem que indicam empresas onde a comunidade LGBT pode se sentir segura e sabe que vai ser bem atendida, né? E isso acabou me lembrando um episódio de uma hamburgueria lá de Santos, se eu não me engano, não sei se vocês conhecem essa história, Santos ou Guarujá, não quero mentir agora, onde um casal homoafetivo foi comemorar o seu casamento lá com alguns amigos e o rapaz comentou, um dos dois rapazes comentou, fez um comentário, segundo ele, construtivo no Facebook da empresa. Depois, eu senti uma certa dificuldade. A menina que nos atendeu muito bem, mas tudo que nós pedíamos vinha errado, tudo que nós pedíamos atrasava. E o dono do boteco, lá da hamburgueria, perdeu as estribeiras e xingou as pessoas de uma maneira absurda ali, publicamente, coisa que um dono de estabelecimento comercial jamais deveria fazer. Ninguém jamais deveria fazer, mas especialmente um dono de um estabelecimento. Briga vai, briga vem. O que a comunidade fez? Comunidade LGBT foi lá fazer uma manifestação na frente do estabelecimento, do restaurante. Juntaram, sei lá, 200, 300, 500 casais homoafetivos e fizeram um beijaço lá, né? Foi uma manifestação
absolutamente pacífica, e se o cara estava brabo, a única coisa que aconteceu foi ele ficar mais brabo ainda, né? Então, existe preconceito que às vezes vem de cima para baixo. Antes a gente estava falando de consumo ideológico e o Andreas, o chileno mais brasileiro que tem, que toca um rock and roll brasileiro muito bacana, comentou que o veganismo é um movimento ideológico, e de fato na minha concepção né? Não é porque as pessoas deixam de comer produtos que vêm dos animais, não porque faz mal para as pessoas, mas porque elas entendem que faz mal para os animais que estão ali confinados ou servindo única e exclusivamente para o nosso benefício, né? Então, é um modelo de consumo ideológico que foge aqui do que a gente está discutindo, mas é um exemplo bem bacana que o Andrés trouxe. O Max Pires, não sei se vocês conhecem, muito legal essas lives com as pessoas bacanas, né, Max? Essa é a nossa minha primeira live assim, Max. Os dois estão inaugurando. É a primeira live deles, e a minha primeira live com 2 convidados. Muito bacana. Voltando para o Pink Money, como é que as agências de publicidade entram nesse contexto? Como é que elas podem contribuir? Eu vou. A melhor coisa que eu posso te dizer é o exemplo da Soco, que é assim, inclusive, Soco, se você estiver vendo stories, um dia, daqui uns 2, 3 anos, eu gostaria de trabalhar aí, tá? Se você estiver vendo essa live um dia, eu gostaria de trabalhar aí. Se eu soubesse, eu tinha marcado na Soco, SOKO, né? É isso, né? Oi? SOKO. Desculpa. Isso. Para quem quiser conhecer, o portal deles é bem bacana também. Isso. A Soco é uma agência lá de São Paulo, né? Não cheguei lá ainda, daqui a alguns anos eu chego, mas é uma agência de São Paulo que ela é voltada basicamente para construir a comunicação e criar iniciativas e campanhas de comunicação e eventos e outras coisas direcionadas a isso com o viés da diversidade. Não necessariamente voltado ao público LGBT, mas diversidade no geral, né, envolvendo pessoas pretas, pessoas trans, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas LGBTs, e todos os tipos de pessoas, e mostrar e fazer esse tipo de campanha. Para a gente ver a importância desse mercado, né, a importância de englobar essa comunidade, que até uma agência de propaganda especializada nesse público nasceu, né? E essa é a Soco o melhor exemplo do que é a publicidade, do que as agências de propaganda conseguem fazer, né? Mostrar para seus clientes anunciantes quando porque assim, né? Eu como publicitário sei que nem todas as empresas elas têm interesse e têm um produto que vai ser consumido pela comunidade LGBT no todo, mas apresentar algumas empresas que podem sim se dar muito bem e falando financeiramente mesmo, bem capitalismo mesmo, podem lucrar muito. Eu tô aqui. Tá ali. Voltou. Que elas podem lucrar muito, elas podem ganhar dinheiro se elas dão um pouquinho de funcionamento. Não precisa muito, sabe? Basicamente ensinar as pessoas de que o que é uma pessoa trans, como se referir a uma pessoa trans. Às vezes instalar um banheiro, ter um banheiro masculino, ter um banheiro feminino e ter um banheiro unissex para as pessoas que não se sentem confortáveis de usar um banheiro masculino nem um feminino. Coisas bem simples que podem fazer muita diferença dentro da realidade da empresa, fazendo com que a comunidade LGBT sinta vontade de ir lá e sinta vontade também de consumir aqueles produtos. O papel da agência de propaganda, é o papel de uma agência de propaganda no geral, de apresentar opções e soluções que tragam resultados positivos para aqueles anunciantes. E eu acho que elas têm o papel de ir nessa empresa, nesse empresário, que às vezes é esse senhor que fez esse ato de LGBTfobia com aquele casal lá em Santos e lá para cima, e explicar para ele, olha, agir dessa forma vai te trazer uma repercussão negativa, e agir de outra forma vai te fazer ser visto com bons olhos, e várias outras pessoas vão vir aqui. Porque não é só eu, como LGBT, que vou deixar de frequentar um lugar que é LGBTfóbico.
são várias outras pessoas, porque eu, como um homem LGBT, eu não frequento um lugar que eu sei que é racista, ou que eu sei que faz crueldades ridículas com animais. Não, eu não faço, eu não frequento, é um mundo muito maior que esse. Então, o trabalho das agências é justamente e apresentar, e entender a comunidade como um mercado, como um público a ser explorado e que elas podem sim olhar para um dono de uma empresa e dizer, olha, tem esse público aqui, você pode fazer assim para que esse público se sinta confortável em consumir seu produto e assim você vai lucrar, porque nós somos uma comunidade que tem dinheiro. Eu São acho que pesquisas, nós até. temos dinheiro. Desculpa te interromper, mas eu acho que até a gente fazendo um paralelo, quando a gente fala dessa questão da comunicação, é a gente colocar essa comunicação de uma forma mais assertiva. Não somente trazer essa visibilidade, como a gente inserir essas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT dentro disso. Porque, para mim, não existe comunicação mais assertiva e mais efetiva do que você colocar uma pessoa que sabe do que ela está falando, que tem essa vivência para apresentar isso para pessoas que talvez ainda não tenham esse discernimento, sabe? Então, eu acho que, além da gente adentrar nisso, é a gente trazer as pessoas certas para falarem sobre isso, sabe? Acho que é um pouquinho de cada. Sim, sim. É, Vocês falando nisso me lembraram, né, um episódio lamentável de um grande banco do Brasil aí que fez uma campanha e teve que tirar a campanha do ar, inclusive o diretor de comunicação, publicidade, não sei o quê, foi demitido, demonstrando uma irracionalidade em todos os aspectos da pessoa que determinou a saída do ar lá daquela campanha publicitária. Eu vejo que é necessário integrar, né? E as agências de publicidade têm um papel fundamental nesse aspecto. E se tem uma coisa que eu gosto é de publicidade. E as agências têm um papel fundamental porque elas podem fazer a coisa do jeito certo. E disso vem a minha outra pergunta referente a esse assunto. As agências, não as agências, as empresas de uma maneira geral, tem que tomar algum cuidado com a publicidade voltada ao público LGBT, especialmente na internet, né, nas redes sociais, para não correr nenhum risco, ou estou exagerando aqui quanto aos riscos de dar uma pisada feia na bola querendo agradar e o tiro saindo pela culatra? então, uma pessoa muito sábia que eu acho que está assistindo essa live, inclusive, uma vez disse que fale a verdade que as pessoas vão te seguir, Uhum. né? E é sobre isso. Com a comunidade LGBT é assim. Com a gente é assim. Rafa, não adianta uma empresa não adianta só fazer isso por fazer. Porque isso pode funcionar por alguns segundos, mas a gente não é bobo. A gente sofre, a gente vive em um mundo que é preconceituoso desde que a gente é criança. Então a gente sabe o que é isso. Então, eventualmente, Revoltado aquele nisso, né? personagem. Isso, aquele personagem não vai durar. Então, beleza, você pode tentar fazer aquilo se você não tem dentro de você a verdade naquilo, mas em algum momento esse personagem vai cair. Mas se é uma empresa que realmente tem esses ideais, que é uma empresa que realmente acredita na inclusão e na importância de ter representatividade e no valor do amor LGBT e no valor das pessoas pelos seus corpos do jeito que elas são, e ela fizer essa comunicação na internet ou fora da internet, ela não vai ter problemas, porque é verdade. Quando é que. Acho que você, como advogado, desculpa se eu estiver falando uma besteira, mas se você está falando a verdade, não tem muito para onde ir. Ninguém vai descobrir que você está mentindo se você está falando a verdade, sabe? Então, é só você realmente, se você não tem essa cultura e quer abordar esse público, primeiro mude a sua cultura e depois tente e se encaixar dentro desse público. Se E você esteja já tem essa aberto cultura, para o processo de desconstrução e de correção durante esse processo, inclusive, né? sim, é necessário ser corrigido, né? É um processo
eu não sei se de desconstrução, mas de construção muitas vezes, né? Porque as pessoas... Hoje eu escutei um comentário na rádio a respeito de um outro comentário que tinha um cunho racista num determinado episódio, mas que a pessoa que fez o comentário não teve a intenção de fazer um comentário racista. Foi um comentário bobo, não intencional. E eu acredito, porque eu vi as circunstâncias. Mas o que acontece é que isso está arraigado. É o que a gente chama de racismo... Como é que a gente fala? Estrutural. Porque as pessoas não percebem mais. Ou não, agora estão percebendo, mas elas não percebem que estão fazendo brincadeiras que são infelizes, mas que até pouco tempo a gente aceitava. Então, as pessoas muitas vezes não têm nenhum viés racista, mas o comentário é. E a gente precisa mudar isso. E a mesma coisa acontece com o público, com a comunidade LGBT. Como vocês falaram, desde criança a gente olha para o menino, normalmente, né, acontece mais com meninos, será que esse pai não enxerga? Não entende que há uma história muito maior e muito mais forte, que não é uma opção, né? A pessoa ninguém... eu conheço algumas pessoas LGBT. A pessoa não faz esforço para ser, porque ela sabe tudo, ela sabe que vai sofrer com isso, né? Não é uma coisa, hoje, infelizmente, ainda não é uma coisa natural para a maioria das pessoas, ou para algumas pessoas. E ela vai sofrer discriminação, sabe que vai ser tudo mais complicado, que tem que provar mais do que outras pessoas, né? É complicado. Mas, vamos lá. Eu vi também, achei isso também. Pois é, Leila, eu não sei exatamente o quê, porque eu li teu comentário atrasado, agora depois você explica pra gente o que está falando. E o Andres fez um comentário agora que vai exatamente ao encontro do que vocês disseram, né? Na verdade, se a empresa transmite a verdade, se o profissional transmite a verdade, foi o que aconteceu com o Anderson. Sem ter intenção estratégica, ele faturou o Pink Money, ele está dizendo aqui. Ele é fotógrafo, lá em Itajaí, né, André, se eu não me engano, e ele tem muitos clientes LGBT e acabaram virando amigos por conta justamente da verdade, né? Por conta do respeito, por conta da reciprocidade, por conta do acolhimento, coisa que às vezes a gente vê diferente. A pessoa faz o serviço com aquele sorrisinho amarelo assim, mas dá um desconforto generalizado no ambiente. E o que aconteceu com o Andreas é o que vocês estavam falando. Quando tem verdade, as coisas se repetem, né? Assim como na advocacia, na maioria dos profissionais liberais, dos profissionais autônomos, nosso melhor cartão de visita é o nosso cliente, né? Uma coisa atrás da outra. Uma coisa inegavelmente. Continuem perguntando e comentando aí, pessoal, por favor. Já que a gente está falando sobre diversidade, utilização dos meios tradicionais e internet virtuais de forma positiva, que exemplos bacanas vocês podem trazer para a gente de empresas que vocês entendem que são verdadeiras no exercício do peak money deles? Eu vou puxar uma sardinha até para uma pessoa que está aqui assistindo essa live, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não quero expor a coitada, mas a Boticário, eu tenho um forte carinho pela Boticário em algumas circunstâncias, embora nem sempre a Boticário aborde esse público tão expressivamente, mas ela foi uma das primeiras empresas a ter culhão para usar representatividade e apresentar casais LGBT no Dia dos Namorados, que é uma coisa que é importante, né? Nós gostamos de namorar também, né? E eu tenho bastante carinho pela Boticário nesse sentido. Eu acho que é uma marca que me contempla e que me faz sentir feliz. E eu posso falar marcas locais? Pode. Então eu vou falar Se elas quiserem patrocinar as próximas lives de terça, não tem problema, pode falar. Importante, hein? Tá. Fazer um public post aí.
Eu preciso falar do Stranoica Demodé, né, que é um brechó que antes da pandemia ele de vez em quando fazia uns eventos, né, que é um lugar onde eu sempre me senti confortável, sempre me fui muito bem acolhido, inclusive lá dentro eu já sofri LGBTfobia e no momento que eu falei para o proprietário que tinha uma pessoa que tinha sido um escroto comigo, essa pessoa foi tocada de lá para dentro sem pensar duas vezes. Ela olhou para mim me pedindo desculpas, dizendo isso, essa pessoa nunca vem aqui. Hoje ela veio e ela fez isso. Pode ficar tranquilo, esse tipo de coisa não acontece aqui. Então, essas duas marcas desses dois universos, né, o Boticário lá em cima e o Sanoca Demodé, esse brechó aqui, são dois lugares que realmente eu sinto um carinho e principalmente Stranoica eu sinto muito uma verdade Acolhimento genuíno, né? de quanto realmente me respeita como ser quem eu sou, sabe? A Nath, tem algum exemplo? Ai, eu queria mencionar, o Brian falou do Boticário e para mim veio, eu não tinha pensado previamente, mas me veio à mente a Natura também, A Natura como uma tem. marca que eu acho ideologicamente eles são excelentes na estrutura e a maneira de comunicar que eles utilizam. Eles fizeram uma campanha muito bonita também para o Dia dos Namorados, que são essas datas assim bem específicas e clichês, mas que a gente consegue sentir essa diferença na comunicação e na tentativa de acessar as pessoas de uma forma um pouco mais assertiva, né? Mas não quero nem citar outras marcas, mas eu quero só pontuar que, para mim, eu ainda sou o tipo de pessoa que procura do menor produtor e procuro priorizar realmente as pessoas da comunidade LGBT, porque eu acho que, para mim, é importante porque, como até a gente mencionou um pouco antes, assim, a gente vem de uma construção social onde essas pessoas têm que lutar muito mais para chegar onde pessoas heterossexuais naturalmente já têm um acesso. Então, eu, enquanto mulher lésbica, inclusive, para mim é muito importante estar incentivando a minha comunidade, estar incentivando pessoas que eu sei que sofrem e que dão muito de si, do seu trabalho, para conseguir um tiquinho de evidência, sabe? Então, para mim isso é muito importante, é o que eu busco como primordial para mim mesma. Eu respeito quem discorda do que eu vou falar agora, mas é fato, né? O homem branco tem inúmeras vantagens. A mulher perde, alguém da comunidade LGBT perde. Imagina se for uma mulher. O negro perde. Imagina se for uma mulher negra. Imagina se for uma mulher negra LGBT. Então, existem sim diferenças, né? Existem sim preconceitos arraigados de diversas naturezas. Mais dois exemplos de Jaraguá do Sul. O Extranoica, que a Gabriela falou, eu acho que é um evento, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, nesse eu nunca fui. Eu não sei direito como funciona o Extranoica. É um brechó e antiquário, O, né? Ah, um brechó e é um Eles brechó antiquário. atuam e como brechó e antiquário. antiquário e que antes da pandemia eles abriam como um happy hour, um espaço no jardim de confraternização para também ter Mas, acesso ao brechó e o E que antiquário. o antiquário. abraça a causa ou recebe bem como deveria receber? Sim. Basicamente recebe a gente como a gente como deveria receber, sabe? Qualquer lugar, É, né? Como qualquer lugar deveria é, receber, sim. Todo mundo se sente à é, vontade, tanto quem não é isso. quanto quem é, né? E a mesma coisa Uhum. aqui na VEG, pelo que a Leila está dizendo, a Leila trabalha lá, que na VEG também tem respeito nessa linha e que ela tem muitos amigos e tudo mais. Pessoal, nosso tempo está acabando, então vamos aos finais. Eu ia perguntar se a tecnologia influenciou no consumo ideológico, especialmente no que se refere ao consumo do mercado da comunidade LGBT. O que é que vocês me dizem? Eu acredito que sem dúvidas, né? Eu entendo que a tecnologia e essa questão da acessibilidade nos trouxe questões que talvez a gente nem passaria a considerar em outros momentos. Eu acho que a gente vive dessa sociedade de consumo desenfreado e muitas vezes, pela praticidade, a gente opta pelo que está disponível para a gente. Mas eu acredito que de uns tempos para cá, conforme
a internet, o discurso foi se tornando mais acessível, esses espaços de diálogo foram se tornando mais abertos, a gente passa a reconsiderar a nossa forma de consumir, mais do que só consumir, né? Entender, acredito que todo o contexto e toda a carga que vem junto do consumo por simples consumo, né? Para mim, essa é uma questão que eu acho que é totalmente ligada à tecnologia, ao crescimento da internet e acessibilidade nesse sentido. Até para o Brian. Brian. Discorda de mim. Eu acho que o próprio fato de ter duas pessoas LGBTs aqui nessa live podendo debater contigo sobre questões tão importantes já é uma prova do quanto a tecnologia é importante para isso, né? Porque provavelmente se não fosse a tecnologia a gente não estaria agora vivendo esse momento. Peraí que me olharam com uma cara meio feia aí. Não, aqui não é Eu acho que não foi forte. Ah. Então, eu acho bem importante. Eu acho que foi uma contribuição grande. Até falei lá no início que tudo começou esse movimento mais forte da comunidade LGBT e do nosso engajamento maior aconteceu a partir de 2013, com o boom do digital, a gente começou a nos conectar mais como grande comunidade e deu voz para nós. Obrigado, Jenny. Obrigado, Jenny. E o comentário dela foi bem pontual, perfeito. Isso. Veio para dar voz para a gente. Agora a gente a gente sente que a gente tem um espaço para falar, porque antigamente ou a gente estava na televisão ou a gente não estava em lugar nenhum, né? Na televisão, no rádio, mas o grande boom era a televisão e a tecnologia permitiu que a gente estivesse em todos os lugares. Hoje temos influenciadores LGBTs no YouTube, no Instagram, no Twitter, e esses influenciadores LGBT, por terem bastante acesso, por terem bastante impacto na internet, acabaram conquistando espaço na televisão, nas rádios e no mundo inteiro. Então, a tecnologia foi essencial para que nós, como comunidade, começássemos a aparecer como nós somos de verdade, e não como piadas, como motivos de chacota, como o viado cabeleireiro da novela das 8, ou a mulher lésbica toda machona que aparece de vez em quando na Praça é Nossa, ou em qualquer programa, a travesti que é barraqueira e que tira gilete da boca. Não, nós não somos assim. Nós somos uma infinidade de coisas e, como foi dito aqui, nós somos infinitos. E a tecnologia proporcionou que a gente pudesse mostrar o quão infinito a gente é. E além de dar voz, não sei se vocês concordam, ela conectou, ela deu mais chance de conectar as pessoas. Ela pôde mostrar quem está a fim de fazer a coisa bacana, quem está a fim de fazer a coisa certa. Nesse mercado, no mercado negro, no mercado, qualquer outro mercado, né? Inclusive no mercado branco, né? De fazer outras coisas. Então, existe uma oportunidade maior. Eu penso que a tecnologia proporcionou essa oportunidade para fazer isso que vocês falaram, mostrar que a comunidade LGBT não é estereótipo, né? Não precisa ser estereótipo. Vai ter, assim como vai ter o branco marrento, que, né, fortão, heterossexual, que é um estereótipo. Os homens, em regra, não são assim. Assim como a comunidade LGBT não é nenhuma dessas características normalmente, né, no dia a dia da nossa vida, né, Brian, como são pintados ou eram pintados até bem pouco tempo atrás. A mulher machorra, o cabeleireiro afetado e tudo mais. Cada um, todos têm seus espaços. E o que é importante para a gente encerrar aqui, a Leila vai fechar com chave de ouro. #respeito. Respeito é a base de tudo, né? Em todos os aspectos, com todo mundo. Nath, Brian, muito obrigado por essa live, né? Nosso tempo está acabando, nós temos alguns segundos aqui, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Então muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado vocês terem aceitado esse desafio, o desafio de falar algo que não é muito comum a gente falar e, ao mesmo tempo,
sendo a primeira vez de vocês, né? Botei vocês nessa Sim. gelada aí. Mas que bom. Quero agradecer a Muito todo mundo. obrigada pelo espaço, né? Sim, eu vou, Sim, eu muito vou, obrigado. vou tentar não apagar o vídeo, como aconteceu na última live que da semana passada. Eu fiz alguma besteira em vez de gravar, acabei perdendo. Quem está entrando agora vai poder assistir, se eu não errar, no feed lá depois. Valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Brian. Muito obrigado, Obrigada. Nath. Sigam o Vamos marcar mais arquivo. uma depois para complementar esse assunto aí. Por Falou? favor, Pode obrigada, tá, pela deixar, pode deixar. oportunidade. Tá, joia. Valeu, Falou. pessoal. Obrigado. Um abração Tchau, para todo mundo. tchau. Até. Tchau, tchau. Ah.